Fala pessoal, estou aqui mais uma vez. Lembra, meu nome é Thiago Xavier e eu vim trazer para vocês mais uma aula de língua portuguesa, uma aula de pontuação. Lembra que pontuação é um assunto recorrente em provas de concurso e, claro, vai servir para o teu dia a dia. Então, se você quer aprender pontuação de maneira definitiva, esse é o momento, esse é o vídeo. Então dá uma olhada nesse vídeo e lembra, não esquece, se você ainda não segue meu canal, aperta o sininho para receber notificações, se inscreve no canal, deixa o teu comentário e principalmente compartilha para que mais pessoas possam ver esse vídeo. Tudo bem? Então assiste aí a mais uma aula de pontuação. Vai lá! Indica sentimento. Olha, sempre que numa frase você quer expressar, indicar sentimento, você vai colocar a exclamação final, né? Seja ele qual for, o sentimento de raiva, de alegria, de espanto, de... bom, o que for, né? Você vai colocar a exclamação final. Imagine que alguém chegou aqui... Sim, antes de dizer isso. Tiago, eu posso utilizar interrogação e exclamação juntas? Uma do lado da outra? Pode. Primeiro a interrogação, depois a exclamação. Nessa ordem aqui. Primeiro a interrogação, depois a exclamação. Quando? Imagine que alguém chegou aqui e disse: Tiago, você estacionou o carro aqui no estacionamento do Núcio? Foi. Rapaz, acabaram de bater no teu carro. Quê? Esse que aí não é só uma pergunta. É uma pergunta com espanto. E aí, interrogação primeiro, que é uma pergunta, e exclamação depois, né? Então, é assim que funciona. Oi? Não, pela norma não. Claro que na internet a gente faz isso porque a internet ela demonstra pouco para o nosso interlocutor aquilo que a gente está querendo dizer. É por isso que foram criados os emojis, para que a gente pudesse demonstrar a nossa emoção como no dia a dia a gente consegue fazer, né? Então, por isso, lá a gente colocar só uma exclamação, talvez não passe para o nosso interlocutor, colocar 10. A mesma coisa que colocar 10, né? A pessoa vai saber que você está espantado bastante. Olha, reticências indicam suspensão de informação ou interrupção de mensagem. Suspensão de informação ou interrupção de mensagem. Tiago, como é que é essa história de suspensão de informação? É aquela história. Vamos dizer que eu estou conversando com alguém e eu digo assim: rapaz, olha, esse ano eu já viajei para Vitória de Santo Antão, viajei para Bezerros, Caruaru, Garanhuns, Petrolina. Aí eu parei. Quer dizer, eu não coloquei e Petrolina. Diz que eu viajei para Garanhuns, Petrolina. Isto é, no momento em que eu não coloco ali o e Petrolina, significa que eu viajei para outros lugares, mas eu não quis citar, eu poderia colocar reticências ali para indicar a suspensão da informação. Eu não quis dizer o restante, né? Eu suspendi a informação. É possível isso. Interrupção de mensagem. Bom, vamos dizer que eu estou conversando com vocês e de repente alguém, no meio do meu papo, diz assim: ô professor, mas olha só, isso aí cai muito em prova. E aí, no momento que a pessoa me perguntou, eu parei de falar. Quer dizer, houve interrupção da minha mensagem. E se eu vou transcrever isso, é claro que no momento em que eu fui interrompido, eu deveria colocar ali reticências. As reticências também são usadas para indicar que você está citando um fragmento de um texto. Você pegou o fragmento de um texto, sei lá, você foi fazer uma dissertação, né? E lembrou de um fragmento da Constituição Federal. Você pegou aquele fragmento, não foi o fragmento inteiro, e aí você vai colocar reticências. Você pode colocar no início e no final, se você pegar um fragmento do meio daquele texto, né? Imagina que você tem um texto aqui, olha. Você tem um texto, tarará, 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 tarará,
Só que você quis citar, você lembrou desse texto, e você quis citar só essa partezinha aqui do texto, olha. Só essa parte, só o que estava escrito aqui. Como isso aqui não é o início do período, nem o final, é o meio, aí você vai copiar isso aqui, né? Vai copiar. E aí vai colocar como? Reticências, coloca o fragmento, reticências e, claro, entre aspas. Porque você pegou o fragmento do meio, né? Então também serve para isso, servem para isso as reticências. Bom, então importante isso aí que eu coloquei no ponto 1, mas eu venho aqui para a gente encerrar a pontuação com mais 2 pontuações. Tá aqui. Ponto de número 2. Aqui eu vou lembrar dos 2 pontos. Bom, pessoal, os 2 pontos, a palavra mágica aqui dos 2 pontos é essa aqui, olha. Preparar. Os 2 pontos preparam ou anunciam. Preparam ou anunciam uma citação enumeração exemplificação e aposto. Citação, enumeração, exemplificação, aposto. Os 2 pontos eles vão anunciar ou preparar esses pontos aí, né? Então você diz lá, João disse, 2 pontos. Você vai citar o que ele disse, né? Segundo a Constituição Federal, devemos ficar atentos aos seguintes pontos, 2 pontos, né? Aos seguintes aspectos, 2 pontos, aí coloca os aspectos lá, né? Uma citação, uma enumeração, né? Poderia ser uma enumeração aí também, exemplificar também aposto. Bom, daqui a pouco eu vou colocar um exemplo dos 2 pontos, mas antes disso, eu já venho à última pontuação nossa aqui, são as aspas. As aspas se dividem em 2 tipos, aspas simples e aspas compostas. As aspas simples são aquelas formadas por apenas um traço. As aspas compostas são aquelas formadas por 2 traços. Tiago, quando geralmente nós usamos as aspas simples? Dentro das compostas. Quando você já usou as compostas, você vai usar as simples. Exemplo que eu sempre coloco, que eu acho prático para a gente entender, é o seguinte, olha. O diretor afirmou. Aí vou colocar 2 pontos. Por que eu vou colocar os 2 pontos? Para anunciar a fala do diretor, para preparar a fala do diretor. E aí, claro, como é a fala de outrem, isto é, de uma outra pessoa, não a minha, eu venho aqui, coloco reticências, é uma citação, e coloco aqui, olha, devemos acabar com o bullying.
nas escolas. Bom, pessoal, percebe o seguinte: o diretor afirmou 2 pontos. Anunciei a fala do diretor, preparei a fala do diretor, abri aspas para colocar a fala do diretor, já que é uma citação, e fechei as aspas aqui no final. Tudo bem? Só que dentro da fala desse diretor apareceu um estrangeirismo. Tiago, quando é que realmente nós devemos usar aspas, tanto simples como compostas? Olha, deixa eu colocar aqui do lado. As aspas, elas isolam citação, neologismo. O que é neologismo? Palavra nova, que não está no dicionário, né? Estrangeirismo, ironia, linguagem conotativa. Esses são os principais usos aí das aspas. Elas servem para isolar citação, neologismo, estrangeirismo, ironia, linguagem conotativa. Imagina que você escreve um texto que não é irônico, só que em uma linha lá do teu texto, em um fragmento, você utilizou de ironia. E aí você vai e coloca aquele fragmento entre aspas, né? Da mesma forma, o teu texto é denotativo. Do início ao fim é um texto com linguagem real, linguagem literal. E de repente você resolve colocar lá uma figura de linguagem, uma metáfora. E você vai colocar entre aspas também, né? Bom, o que eu fiz aqui nesse exemplo? O diretor afirmou 2 pontos. Devemos acabar com o bullying nas escolas. Fiz a citação da fala do diretor, só que dentro da fala do diretor apareceu um estrangeirismo. O estrangeirismo também deve aparecer entre aspas. Só que como eu já tinha as aspas compostas, eu não poderia utilizá-las ali. O que eu fiz? Usei apenas as aspas simples, aquelas formadas por apenas um traço. Ô Tiago, imagina só. Imagina que isso aqui não fosse a fala do diretor. Essa citação não fosse uma citação direta, né? Fosse uma citação indireta. A citação indireta, ela não permite aspas. Então você diria lá, a indireta, né? O diretor afirmou que devemos, olha, o diretor afirmou que devemos acabar com o bullying nas escolas. Eu não colocaria essa fala do diretor entre aspas, porque eu não citei diretamente. Eu não coloquei 2 pontos. Eu coloquei, o diretor afirmou que devemos acabar com o bullying nas escolas. Tiago, se fosse assim, como é que eu colocaria bullying na frase? Entre aspas compostas. Porque eu, como não usei as aspas compostas nesse fragmento, nesse texto, eu deveria utilizar as aspas compostas para separar a palavra bullying. Isto é aquela história. Eu só vou usar as aspas simples quando eu já tiver usado as aspas compostas. Dentro das compostas eu uso as simples. Oi. Não. Entendi. Serve também para isso, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O que eu posso fazer é o seguinte, olha, algumas gramáticas dizem que separando ironia, isolando ironia e linguagem conotativa, e para reforço, nós poderíamos utilizar as aspas simples, mesmo sem o uso de compostas. Algumas gramáticas dizem isso. Por quê? Porque a preocupação de alguns gramáticos imagine que você tem um trecho lá no teu texto que não é um texto conotativo, é um texto denotativo. O que é denotativo? Um texto com linguagem real. Imagina que teu texto inteiro é denotativo, só que você tem um fragmento que é figurado, é uma metáfora.
Vamos dizer que você colocou essa metáfora entre aspas compostas. A preocupação dos gramados é, será que o leitor vai entender que aquilo ali é uma metáfora, ou será que ele não vai confundir com uma citação? Aí os gramados pensam que, se você colocar uma linguagem conotativa, que não seria a citação de nada, seria interessante só usar as aspas simples para isolar aquela linguagem conotativa, para que o leitor não pensasse que naquele fragmento haveria uma citação. Então, só por isso. Mas não é obrigatoriedade, é só uma sugestão de alguns gramados. Se você for utilizar a linguagem conotativa, não utilizar aspas compostas, mas sim aspas simples. Entendido isso? Até fácil mais em português. Não é não? Tudo é muito fácil. Então, olha, se é fácil, vamos fazer mais uma questão. Antes